Olá, meu nome é Nádia Gabriele e sou estudante do IFPE Campus Jaboatão dos Guararapes. Faço parte do projeto de extensão Luz, Câmera e Reflexão, intersecções entre filosofia, cinema e história. Nesse vídeo abordaremos mais detalhadamente sobre o que é o nosso projeto. Nos apresentando, somos 3 coordenadores e 3 monitores, respectivamente Amós Santos, Pablo Espíndola e Marciano Cavalcante. E os monitores, eu, Vitor Hugo e João Miguel. A seguir, terá Vitor Hugo explicando mais sobre o projeto. O projeto de extensão consiste em aprender com o cinema. Como assim? Você pode pensar que estamos aqui para aprender sobre cinema, mas não. O cinema vai servir como uma ponte, um meio para aprender sobre diversas outras coisas a partir dele. Porque cinema não é só uma forma de entretenimento que a gente usa para descansar no dia a dia ou só tirar um tempo com alguém que a gente ama. Cinema também é uma forma de linguagem, que a gente pode analisar ela a partir de seus roteiros, imagens que podem ser, como posso dizer, sua montagem. O estilo de montagem representa alguma coisa, a foto representa alguma coisa, a luz e o roteiro podem significar algo que, a partir de uma análise mais profunda, podemos chegar a alguma conclusão a partir daquilo ali. É por isso que o projeto de extensão consiste nessa análise, nesse aprofundamento sobre o cinema. E filosofia e história entram em contato com ele para que se tornem mais fáceis de aprender sobre. É com ela, é com o cinema, que aprendemos sobre como nos adaptar a textos filosóficos e a como ler textos analíticos de maneira mais fácil e simples. História para nos ensinar como os contextos históricos podem estar por dentro de tudo. Cinema vai nos ajudar a isso, a entender, a refletir e a pensar mais sobre o que está nos rodeando e sobre o que estamos analisando. Nossa metodologia baseou-se, primeiramente, em oficinas formativas, onde os coordenadores ofereceram oficinas sobre elaboração de texto, compreensão de texto e leitura de imagem, onde no cinema é muito importante. A partir dessa base, nós fomos para leituras guiadas, fazíamos leituras em grupo, onde a gente pegava um texto e destrinchava parte por parte, para poder entender a ideia completamente daquele autor. Fizemos isto com textos, por exemplo, o cinema Deleuze e o Cinema, de Vasconcelos. Fizemos também com Meditações Metafísicas de Descartes. Aprendemos também as ideias cinematográficas de D.W. Griffith e Sergei Eisenstein. Repassamos para o público o aprendido através de encontros presenciais, onde nós levamos o filme e os textos e interligamos ele para o público ver na prática como funciona o nosso método de aprendizagem. Logo, a gente também estimula a própria aprendizagem desse público para que eles também possam ter reflexões. Os que foram obtidos durante o projeto podem se destacar os textos que foram produzidos pelos próprios monitores, que refletiu sobre as obras cinematográficas que foram assistidas, os textos filosóficos que foram passados por nós e lidos por nós, também os debates que foram tendo ao decorrer do projeto. É importante pontuar também a produção do blog, que foi realizada pelos monitores como ponte de conexão entre os demais extensionistas e os monitores, que passamos através desse blog os textos que fizemos, que produzimos, os debates que fomos tendo ao decorrer do projeto e também os textos que nós lemos para que as pessoas pudessem ter acesso a esses textos. Os filmes também foram passados através desse blog que produzimos. Também foi possível alcançar alguns outros resultados do projeto, como uma ampliação do repertório de leitura e análise crítica do cinema e das obras cinematográficas que fomos discutindo com o decorrer do projeto, fazendo com que nós
monitores, mas também os extensionistas, pudessem ver o cinema como mais do que a forma apenas de entretenimento, mas também uma linguagem profunda que pode ser entendida e compreendida de diversas maneiras diferentes e podem ajudar-nos a compreender filosofia e história. Também foram realizados encontros quinzenais com os demais extensionistas e os demais participantes do projeto de extensão para repassar esse conhecimento, para fazer com que eles também tivessem uma ampliação desse repertório de leitura. Houve uma troca de conhecimento nesses encontros quinzenais, onde eles falavam que eles tinham absorvido de determinada obra que tínhamos passado para eles, o que nós falávamos, o que nós tínhamos absorvido com os debates e o que nós mesmos produzimos dos textos e o que lemos dos textos, fazendo com que houvesse uma troca de conhecimento entre os monitores e os demais extensionistas. Esses resultados mostram que, ao adotar uma abordagem interligada entre cinema, filosofia e história, é possível ver o cinema de uma maneira diferente, de forma analítica e crítica, para poder compreender o cinema não somente como uma forma de entretenimento, mas como um ponto de partida para começar essas reflexões filosóficas e históricas que envolvem a sociedade e ao redor de todo o mundo. Trazendo alguns registros do projeto em imagens, aqui estão alguns momentos de informação. Aqui nessa imagem, nós temos aqui como base, lemos o texto Meditações Metafísicas de René Descartes e aqui estávamos analisando ponto a ponto, pausando o episódio playtest da série Black Mirror, enquanto nós fazíamos pontos, a gente destacava cenas que a gente queria e analisava a partir do texto de René Descartes, sempre tentando interligar. E aqui outro momento onde Pablo Spíndola estava nos ensinando composições de imagem a partir dos pensamentos de D.W. Griffith e Sergei Eisenstein, onde a gente aprendeu sobre métodos, diversos métodos, como a cor no cenário influencia o sentimento que nos traz, que nos leva a ter, ou como a forma que é gravado o vídeo ou o filme, a série, a animação também nos traz outra sensação. Aqui a gente aprendeu que nada é filmado ou gravado ou animado por acaso e tudo é pensado para como o espectador se sentirá a partir do que ele quer passar através da sua imagem. E aqui temos outros dois momentos. Aqui nós estávamos discutindo mais a fundo Deleuze e cinema, onde a gente leu alguns trechos do filme e discutiu o que cada um conseguiu interpretar, levando assim a uma conclusão e ao pensamento também, onde a gente, a partir daqui também fizemos fichamentos e aplicamos em análise de filmes. E aqui foram os nossos primeiros encontros presenciais com os demais extensionistas, o público, onde a gente apresentou os conceitos básicos que a gente aprendeu e aplicamos a eles. Essas são fotos, são registros de dois de nossos encontros semanais, não dois, do mesmo encontro semanal, são duas fotos diferentes, onde estamos falando sobre coisas diferentes. Aqui nessa foto, que fica um pouco mais claro, estamos falando sobre uma cena do filme Jojo Rabbit e sobre como o impacto de uma imagem pode causar temor, pode causar não só isso, mas também alegria e também confusão, porque essa cena representa um momento histórico, um tanto quanto perturbador, mas que a partir de um uso do estilo de linguagem e do estilo de montagem se torna cômico para nossos olhares. E é até estranho de ver isso, porque o filme se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então é uma cena que para muitos outros pode parecer estranho, mas para quem analisa é um prato cheio de chances para analisar. E aqui está nós e os demais extensionistas propondo debates
e análises sobre essa mesma cena e não só essa cena, como aspectos diversos da leitura de imagem. Outra exposição que tivemos foi sobre a leitura de imagem. Aquilo foi como fazemos na prática mesmo. Mas para aprender isso, nós temos um processo que também é feito em conjunto com nós, extensionistas, voluntários e bolsistas, os coordenadores e os demais extensionistas que se põem de prontidão para participar, debater e analisar conosco o que estamos prontos a fazer e preparamos para eles. É por isso que, nesse dia, propomos um debate sobre como analisar imagens e como, a partir disso, podemos entender o mundo de uma maneira, de aspectos diferentes. Foi a partir disso que nós deu início, esse foi um dos nossos primeiros encontros e uma das nossas primeiras exposições. E foi aí que vemos que os extensionistas não se tornaram, mas estavam capazes de aprender e dispostos a aprender e a debater conosco sobre cinema. Iniciamos o projeto com a intenção de levar conhecimento para aqueles que estavam dispostos a entender conhecimentos do gênero. E conseguimos. Tivemos ótimos feedbacks e realmente levamos as pessoas a terem reflexões.